Fala galera, tudo bom? Boa tarde. Hoje eu vou estar respondendo uma pergunta do inscrito, matematicamente falando, diretamente de Manaus, né? Ele perguntou sobre custo de vida, né? E se dá para ter uma boa qualidade de vida com o salário, né? Com a remuneração de escrevente do TJ. Então eu vou estar respondendo, tirando algumas dúvidas e falando da minha realidade lá em Santa Isabel, no interior de São Paulo, né? Pois bem, em Santa Isabel, você consegue ter uma boa qualidade de vida com a remuneração do TJ. Principalmente se você for solteiro. É claro que cada um tem a sua realidade. Tem gente que está indo sozinho, tem gente que é solteiro, casado, tem filhos, né? Então tudo vai depender do estilo de vida que você tem e da quantidade de pessoas que compõem a sua família. Como eu falei no vídeo anterior, a remuneração líquida para uma pessoa que tem ensino superior em qualquer área e tem uma pós é em torno de 6.500. Agora, se a pessoa ela só tem um nível médio, eu acredito que mais ou menos em torno de uns 6.000 a pessoa consiga tirar. Moradia. Falando de Santa Isabel, vamos pensar um pouco sobre moradia. Lá, você consegue encontrar imóveis indo nas imobiliárias com um aluguel em torno de 1.200. Quando eu cheguei lá, 1 ano e meio, e fui em várias imobiliárias porque eu precisava conhecer, tinha pouco tempo e eu queria saber uma média de aluguel lá. E eu percebi que a média dos imóveis lá é em torno de 1.200, 1.500. E imóveis grandes. Por ser uma cidade do interior do estado, você consegue com esse valor, uma moradia com um espaço considerável. Eu visitei imóveis lá com sala, cozinha, banheiro, 2 quartos, nessa faixa, variando entre 800, 1.000, 1.200, 1.500. E é claro que se você quiser também imóveis mais caros, você consegue achar. Imóveis altos e baixos, por exemplo, bem localizados bem no centro da cidade. E você também consegue imóveis mais baratos se você estiver disposto a morar um pouco mais distante, né? Para mim, sempre fez sentido trabalhar próximo do fórum. Então eu busquei desde sempre um imóvel que me oferecesse isso. Houve um tempo também que eu pesquisei, antes mesmo de tomar posse, eu pesquisei ali pela região de Guarulhos, possibilidades de aluguel, né? E eu percebi que lá, um imóvel pequeno, às vezes kitnet ou algo do tipo, você não conseguiria encontrar por menos de 1.800. Então, eu acredito que morar no interior traz essa facilidade. Isso daí já favorece no seu custo de vida, né? No meu caso, eu consegui um imóvel muito em conta e muito próximo do meu trabalho, né? Como eu tô morando sozinho em Santa Isabel, para vocês terem uma ideia, olha só. Isso até é uma história para contar, né? Eu tava procurando um imóvel que eu conseguisse ficar e eu não tinha me agradado de nenhum. E eu tinha apenas um dia para encontrar um imóvel certo. Queria muito, desde cedo encontrar, mas não encontrava nada que me agradasse realmente. E imóveis muito mais caros nessa faixa que eu falei para vocês. De 1.000, 1.200. E eu queria algo muito prático, algo que fosse pequeno, para uma pessoa só, que me servisse bem, né? E aí já no final do dia, eu fiquei sabendo de uma imobiliária que ficava bem próximo do lugar onde eu trabalho. E ela tinha um imóvel lá, um imóvel do jeitinho que eu queria, bem pequeno, bem compacto, com apenas um quarto e um banheiro praticamente. E foi esse imóvel que eu decidi então ficar. Tô lá até hoje, já tô lá há 1 ano e meio praticamente. Me serve bem, né? Eu sou uma pessoa que não faço questão de lugares grandes, lugares espaçosos, né? Para mim um quarto com um banheiro foi o suficiente. Até porque a casa mesmo, né, onde eu considero a minha principal moradia, né, meu principal domicílio é em Balneário Camboriú, onde eu resido com a minha esposa. Então eu considero mais como um ponto de apoio, né, para eu poder desempenhar as minhas atividades profissionais durante a semana e no final de semana vir para casa ficar com a minha esposa. Agora falando um pouco sobre alimentação, mais uma vez comparando com as grandes cidades, né, eu não vejo muita diferença, olha, sinceramente.
Pra falar a verdade, alguns itens em Santa Isabel, eles são até mais caros do que em outras localidades que eu já residi. Por exemplo, lá em Belém, eu consegui encontrar alguns itens mais em conta, né, na capital, do que mesmo em Santa Isabel. Eu acredito, isso é uma suposição, né? Eu acredito que o fato de ser uma cidade interiorana, mais distante, faz com que alguns itens sejam mais caros, pela dificuldade de acesso, digamos assim. São itens como a cesta básica, materiais de limpeza, tudo tá ali na média mesmo, não tem uma grande diferença de preço. Eu até pergunto para vocês, se vocês querem que eu faça um tour pelo supermercado lá em Santa Isabel, se vocês estiverem afim de ver como é que é mais ou menos a faixa de preço e tal, coloquem aqui embaixo nos comentários. Posso estar gravando um vídeo lá no supermercado apresentando para vocês como é que tá a média de preço dos alimentos, né? Afinal de contas, se você vai fazer o concurso para o TJ São Paulo e você provavelmente vai morar no interior do estado, você vai lidar com preços semelhantes, né? Mas assim, eu consigo tranquilamente comprar os alimentos que eu preciso, né? Também há a possibilidade, se você não é muito de cozinha, né, de fazer sua própria comida, de você encontrar um lugar, né, que faça. Lá em Santa Isabel, por exemplo, tem muitos lugares que vendem as marmitas, né, marmitas prontas, restaurantes. É claro que sai um pouco mais caro, mas se você tem uma rotina corrida, é uma estratégia, né, uma alternativa bem interessante, na qual você consegue comprar a sua refeição diariamente, né, por um preço acessível. A marmita lá, Evandro, quanto é que tá mais ou menos? Cara, em torno assim, varia, mas você consegue encontrar marmitas pequenas a partir de R$13. E você consegue comer uma marmita grande, com bastante comida, que dá para você comer manhã e noite, por exemplo, por R$18. Né? Então, você põe na ponta do lápis, você avalia se compensa mais você comprar comida pronta ou você fazer a sua própria comida, né? A gente sabe aí que tem itens como arroz, feijão, né? Alguns itens que às vezes estão bem caros, então é algo para se avaliar. Mas, cara, a gente já falou sobre moradia, aluguel e falamos sobre alimentação. São os dois itens aí mais relevantes, digamos assim, para quem chega numa cidade, né? Você ter onde morar e você ter o que comprar. E lá, por exemplo, tem muita opção, né? Tem alguns supermercados, supermercado mesmo assim, de médio porte, a gente tem dois, mas existem outros menores que atendem bem, que tem uma variedade boa, né? Tem loja de roupas, lá não tem shopping, mas tem muita loja de roupa, tem loja de material escolar, enfim. Também tem loja de eletrodomésticos, né? Se você precisa e quer mobiliar a sua casa, lá você também encontra bastante loja. Então é uma boa cidade, dá para se viver bem, o custo de vida não é tão alto. Então acredito, se você estiver sozinho, vou mudar sozinho, Evandro, cara, eu acho que de 6 mil, sei lá, você vai gastar em torno de 2.500 no máximo com o seu custo de vida. Se você não for uma pessoa que esbanja, você consegue aí gastar menos da metade do seu salário líquido, né? E pode estar utilizando esse restante do valor para outras coisas, se você quiser. Mas quanto à alimentação e moradia, é isso. Agora, se você vai morar em Guarulhos, por exemplo, se você vai morar na capital, enfim, em bairros que compõem ali a grande São Paulo, aí já é outra realidade. Você vai ter que considerar, pesquisar bastante, né? Aí você tem que levar em consideração a distância do lugar onde você trabalha para o lugar onde você vai morar. Por exemplo, eu conheço gente lá em São Paulo que trabalha no centro de São Paulo, mas que mora a uma distância considerável. Aí tem que pegar metrô, aí já tem gasto com metrô, aí tem que pegar ônibus também, aí soma metrô, ônibus, caminhada, deslocamento, né? No meu caso, eu moro bem perto do fórum, é muito prático. Então o meu custo de vida se economiza até aí. Eu não preciso gastar com ônibus, por exemplo, já é um dinheiro que fica pra mim. Eu não preciso gastar com metrô, salvo quando eu vou viajar, quando eu venho pra cá pra ficar com a minha esposa, aí beleza. Mas tirando isso, se eu fosse ficar lá diretão, se eu morasse lá e não saísse de lá,
Eu só ia gastar quando eu quisesse ir pro centro de São Paulo, sei lá, passear, né, pegar um ônibus. Mas assim, é um custo bem pequeno. Então também vale muito a pena, se você pretende fazer para um lugar, você escolher um lugar que realmente você tem interesse em estar residindo, porque aí você vai conseguir economizar mais, né? Então o seu custo de vida vai acabar sendo bem menor. Falando agora sobre questão de saúde, sobre gastos com saúde, eu acredito que você não vai ter muito gasto não, viu? Porque você já vai ter o plano, né? O IANSP. Então se você quiser realizar exames, fazer exames, você vai ter esse plano aí à sua disposição, né? Então, no máximo você vai precisar comprar algum remédio quando for muito específico, né? Na farmácia e tal. Lá também você encontra vários serviços, várias farmácias. Então, assim, se você tem boa saúde, tá tranquilão quanto a isso. Você vai ter o plano. Talvez você tenha que gastar com um atendimento odontológico, né? Mas assim, seria basicamente isso. No mais, você tá bem coberto aí e não vai ter gasto com isso. E claro, se você também cuida da sua saúde, né? Faz uma academia, faz alguma coisa, participa de algum, vamos dizer assim, algum grupo específico, né? Faz uma arte marcial, lá também você acaba encontrando. E aí o custo, né? Por exemplo, de academia, eu percebo muito que varia em torno de 100, 120, 150 reais. Você consegue, né? São os preços que variam ali de planos para você estar malhando mensalmente, né? Então eu já cheguei a malhar numa academia 100 reais a mensalidade. Mas existem academias que são mais caras, com uma qualidade melhor. Você já consegue encontrar por 120, 150, tranquilo também. Falando sobre lazer, Santa Isabel é uma cidade mais voltada assim, aquelas pessoas que saem cedo para trabalhar, voltam no final do dia, né? Não tem tantos atrativos assim de lazer na minha visão. É claro que devem existir aqueles locais que quem é nativo conhece, né? Mas para mim, pelo menos que está há pouco tempo lá, é um local mais assim de natureza. Devem existir alguns locais de repente para você tomar um banho, alguma floresta, alguma mata para fazer uma caminhada. Mas se você tiver interesse em fazer algum lazer que seja mais assim envolvendo um ambiente diversificado, tecnologia, né? Aí você tem que se deslocar para o centro de São Paulo, né? Quiser ir para um restaurante mais badalado, né? Para algum bairro mais badalado e tal. Aí você tem que se dirigir para São Paulo, de repente para Guarulhos, você já começa a encontrar, né? Quem sabe até mesmo em Arujá, que é próximo. Eu não tenho muitas referências sobre a questão de escola, educação, o custo de educação no interior, né? Para quem paga escola particular. Mas eu escuto falar, tenho colegas de trabalho que possuem filhos e que dizem que a escola pública é boa, né? Que oferece uma boa educação e que está satisfeito. Eu também já observei que tem cursos de informática, cursos de inglês, né? De línguas. Você pode também estar matriculando seu filho. Eu já vi aulas de artes marciais, judô, né, karatê, boxe, essas coisas. Então também é uma oportunidade, é uma possibilidade para quem gosta, né? Então, galera, é basicamente isso que eu consigo lembrar agora, que é o que é mais relevante. Se você tiver outra dúvida, tiver outros questionamentos, eu vou ter o maior prazer aqui de estar postando, comentando e te ajudando aí a chegar nesse objetivo, que é de alcançar a aprovação no TJ São Paulo. O meu objetivo é que logo logo você consiga um desse aqui pra você, ó. E aí a gente possa estar sendo colegas de trabalho, né? Já pensou? Vai ser incrível, com certeza. Então te vejo no próximo vídeo, deixa o like, se inscreve e me segue lá também no @EvandoBarbosa no Instagram, que eu vou estar sempre postando coisas sobre o concurso do TJ São Paulo, beleza? Tamo junto, valeu!